Então, ficamos para determinar qual o valor da força que o bloco A exerce no bloco B e automaticamente qual é a força que B exerce em A. Porque como a gente viu pela segunda lei de Newton, quando o corpo A aplica uma força em B, o B também aplica uma força em A e essa força ela tem o mesmo valor da força aplicada por A. Aí calculamos a aceleração dos dois blocos. Existe uma outra maneira que eu não costumo usar muito para determinar a aceleração. Normalmente eu utilizo a equação expressa dessa forma, mas aí para facilitar vocês poderão utilizar esse esquema simplificado aqui. Aqui acima do triângulo a gente tem a força e aqui abaixo a gente pode efetuar o produto da massa pela aceleração, que é o que está aqui. Se num determinado problema a gente quiser determinar o valor da massa, então temos a força sobre a aceleração. Quer dizer, a força vai ser dividida pela aceleração. E no nosso caso aqui, para determinar a aceleração, temos a força sobre a massa, ou a força dividida pela massa. Então podemos escrever F sobre M. Daí, como a força resultante é de 40, e a massa resultante, que é a soma dessas duas massas, que dá 4, a gente obtém uma outra forma de determinar a aceleração, que vai dar então 10 metros por segundo ao quadrado. Mas o objetivo agora da continuidade desse problema é a gente determinar o valor da força que A exerce em B, que é a mesma coisa da força que B exerce em A. Vamos fazer algo aqui que é chamado diagrama de corpo livre, que é o seguinte: a gente vai representar as forças que estão agindo em cada bloco de forma separada. Então, sobre o corpo A existe aqui a força F, que já conhecemos, que é de 40 newtons. E aqui a gente vai colocar uma força que vem de B. Vou chamar essa força de FBA, ou força que B exerce em A. E daí nós aplicamos a segunda lei, que é força resultante igual a massa resultante vezes a aceleração resultante. Vamos aplicar apenas nesse bloco aqui. Como a gente vai considerar que esse bloco ele vai se mover para a direita, então essa força aqui é maior que essa. Então a gente faz a força maior menos a força menor. Então seria F menos FBA é igual a massa vezes a aceleração. Então essa força aqui a gente conhece, que é de 40 newtons, e queremos encontrar a força entre A e B ou a força entre B e A. Então vai ficar FBA, que é igual a massa resultante. Como estamos tratando apenas do diagrama de corpo livre e pegamos o corpo isoladamente, então vou pegar a massa de ar, que no caso é de 1 kg. Então vai ficar 1 vezes a aceleração que a gente acabou de calcular, que foi 10. Então vamos ficar com menos FBA igual, aqui dá 10. Eu vou pegar esse 40 e passar para o outro lado aqui, vai ficar menos 40. Então menos FBA é igual 10 menos 40 menos 30. Ou a força que B exerce em A é de 30 newtons. Então, pela segunda lei, nós vimos que a força que B exerce em A é a mesma força que A exerce em B. E pelo diagrama de corpo livre, se a gente colocar agora aqui isoladamente o bloco B,
de 3 kg, a gente tem apenas uma força atuante nele, que vai ser a força de A contra B. Então, no bloco anterior a gente tem duas forças, porque uma já está evidente aqui, ó. Esse vetor aqui já é informado no início do problema. Sobre o bloco B, não temos força desse lado aqui. Pode existir exercícios que a gente pega uma força aplicada desse lado, mas no caso aqui não temos. Então, de forma oculta aí, existe essa força de A contra B, visto que A está em contato com B. Então, quando ele é acionado por essa força, ele vai empurrar o B. Então, a força seria FAB, que tem esse mesmo valor aqui. Mas aí vamos calcular mais uma vez, utilizando que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, que é a segunda lei de Newton. Daí, quem é a força resultante nesse bloco aqui? No anterior tínhamos duas forças, e aí tiramos a resultante, subtraindo uma da outra, porque elas estão em sentidos contrários. E aí fazemos a força maior menos a menor. Nesse bloco aqui a gente tem apenas uma força, que é a força AB. E essa massa aqui é de 3 kg, vezes a aceleração que é de 10. E aí temos que a força que exerce em B é de 30 Newton. Então assim fica demonstrado que a força que B exerce em A é o mesmo valor da força que A exerce em B. Tem que dar o mesmo resultado. E agora vamos a um outro exercício utilizando esses mesmos princípios.